Olá, boa noite. Senado aprova texto base do projeto de lei que cria programa de mobilidade verde e também a taxação de compras internacionais de até $50. Dólar fecha o dia em R$ 5,29 e atinge o maior valor em mais de um ano. E você vai ver também. No Dia Mundial do Meio Ambiente, presidente Lula e ministra Marina Silva assinam decretos de preservação ambiental. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas apresenta pacote de quase 337 milhões de reais e as ações da sociedade civil para preservar a flora e fauna do planeta. Psicóloga suspeita de matar namorado com brigadeirão envenenado é presa no Rio de Janeiro. Polícia aponta cigana como mandante do crime. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data para chamar a atenção da sociedade sobre a importância de preservar a natureza. O Rede TV News visitou algumas comunidades em São Paulo com iniciativas para preservar o meio ambiente através da educação. Esta é a Agrofloresta Urbana, organizada pelo coletivo Dedo Verde, no Jardim São Luís, zona sul da capital paulista. Aqui não se usa nada tóxico. O trabalho tem a ajuda de minhocas. Penso de que existem mais de 1.200 espécies de minhoca no mundo. As minhocas que a gente utiliza para o processo de decomposição, elas são exóticas. A horta é variada e, para molhar as plantas, uma saída ecológica. Aqui tem um sistema para captar a água da chuva, que escorre do telhado até por essa tubulação aqui, vem para esse galão daqui, vai para aquela caixa d'água e depois vai molhar as plantas da horta. A capacidade é para 6.000 litros de água. A horta tem plantas para saladas, para incrementar o tempero da comida e até plantas medicinais. Agora, a Planópolis é uma planta que ela tem muitas proteínas e o pessoal que está virando vegetariano, vegano, vem procurar bastante. Quem está buscando uma alimentação também saudável. O biodigestor está sendo adaptado para ajudar em outro projeto, o Se Vira Mulheres, que existe há 8 anos. O equipamento vai gerar gás natural para a produção de sabão artesanal. A gente arrecada óleos usados para limpar o meio ambiente. Desse sabão a gente começa a fazer os nossos trabalhos. Em Paraisópolis, também na zona sul de São Paulo, no projeto Costurando Sonhos, 1.300 mulheres encontraram na reciclagem de tecidos uma forma de melhorar a renda familiar. A Sueli, fundadora do projeto, mostra as transformações. Tem bolsas que foram reformadas e estão prontas para o uso. Camisetas descartadas por empresas de confecções. Isso daqui era tudo peças piloto de uma grande empresa e que foi nos doado e hoje nós estamos vendendo para pagar estagiário, para pagar despesas. Quanto custa a camiseta? Essa daqui R$15. E a outra? Essa também R$15. O objetivo dos dois projetos é um só: diminuir o impacto da ação humana no meio ambiente. Qualquer açãozinha que a gente fizer dentro de casa, com certeza a gente vai contribuir para essa questão do meio ambiente, né? Uma ação local gera um impacto global. O governo de São Paulo anunciou um pacote de ações para diminuir os efeitos das mudanças climáticas. As medidas foram apresentadas hoje num evento em parceria entre o governador Tarcísio de Freitas e a Defesa Civil do Estado. Os investimentos totalizam quase 337 milhões de reais. Entre as medidas anunciadas está a ampliação do sistema de sirenes de alerta de risco. Foram instaladas sirenes em São Sebastião, no Guarujá, em Franco da Rocha, e nós vamos instalar em outros municípios a partir de agora para que a gente possa atuar preventivamente. O governador anunciou também a criação de um plano de desassoreamento de rios de diversas cidades do estado para ajudar na contenção de enchentes. A gente vai fazer no Capivari, a gente vai fazer no Piracicaba, a gente vai fazer em todos os cursos d'água. Outra questão que foi destaque no evento foi a melhora na forma de descarte de resíduos sólidos. Estruturar bons projetos que ajudem os municípios não só a gastar menos dinheiro, mas a gerar receita com seus resíduos. E a gente ter o melhor descarte possível, né, da forma mais sustentável possível. O presidente Lula e a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, assinaram decretos de preservação ambiental.
Entre os 14 decretos assinados nesta quarta-feira está a criação de um programa para aumentar a resiliência das cidades brasileiras para os impactos da mudança do clima. A ideia é estimular práticas sustentáveis, dando prioridade às regiões metropolitanas e municípios com alta vulnerabilidade social e climática. A ministra Marina Silva anunciou medidas para fortalecer ações emergenciais em casos de desastres envolvendo o clima e fez um balanço das ações do ministério desde o início do governo. A Amazônia, por exemplo, registrou queda de 40,5% no desmatamento de janeiro a maio de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Neste ano, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente aumentou 18,6%. Marina Silva anunciou o concurso público com 460 vagas para novos agentes do IBAMA, ICMBio e para o Jardim Botânico. O objetivo é retomar as políticas públicas de preservação e fortalecer a capacidade de fiscalização. É um esforço continuado, mas o combate ao crime organizado se dá pela presença do Estado. E não é só a presença em termos das forças policiais, é a presença do Estado com alternativa econômica, alternativa social, infraestrutura, equipamento. É isso que faz a diferença. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença de governadores do Rio Grande do Sul, Pará e Bahia, o presidente Lula criticou aqueles que ainda acham que é preciso desmatar para garantir o desenvolvimento econômico. Mas você sabe que tem muita gente que fica com raiva quando a gente faz um decreto desse. Você sabe disso? Tem muita gente que acha, sabe, isso aqui era preciso passar uma motosserra aí e acabar com essa floresta para plantar qualquer coisa. Quando hoje está claro que manter uma floresta em pé e bem cuidada, ela pode ser tão rentável para o Estado e para os povos que moram na floresta do que qualquer outro investimento. A Advocacia Geral da União entrou com 648 ações judiciais para cobrar mais de R$1 bilhão em infrações ambientais. A AGU pede não só que as empresas paguem por indenizações e danos morais coletivos, mas que também recuperem a vegetação do local, façam o ressarcimento do lucro obtido com a exploração ilícita das áreas e que haja, em caráter liminar, o bloqueio de bens dos infratores. As ações querem ainda proibir acesso a linhas de crédito de instituições financeiras públicas. As mudanças climáticas já afetam todos os continentes do planeta. Além de causar mortes, prejuízos financeiros e destruir cidades, o clima pode também impactar a produção de alimentos, agravando ainda mais a fome. Esses são apenas alguns desafios que já começamos a enfrentar com a mudança do clima. Uma reportagem especial, vamos mostrar agora os caminhos que podemos trilhar para reduzir os impactos dessas mudanças que, segundo especialistas, já são inevitáveis. A lida no campo, durante as últimas décadas, vem passando por adaptações, principalmente tecnológicas, de maquinários, insumos e melhoramentos genéticos. Mas tem um desafio que já está se impondo e deve exigir daqui para frente um poder de adaptação muito maior: o clima. É muito evidente de que o clima do Brasil já mudou. Antigamente falávamos das mudanças climáticas como se fossem mudanças para o final do século, para 2100, mas infelizmente o clima mudou de uma maneira muito forte, né? Basta observarmos recentemente as enchentes no Rio Grande do Sul. Nós fomos beneficiados por um clima muito estável. O que estamos fazendo é tirando o equilíbrio climático que permitiu à humanidade a construir cidades, a estruturar a agricultura e assim por diante, por um território completamente desconhecido do ponto de vista climático. O aumento da temperatura do planeta já tem consequências: secas prolongadas, tempestades severas, fenômenos extremos que acendem um sinal de alerta para a própria sobrevivência humana. Um planeta com mais de 8 bilhões de pessoas que se locomovem,
consomem e descartam lixo. 8 bilhões de pessoas que comem. Produzir alimentos para tanta gente demanda condições climáticas quase perfeitas, diferentes do que estamos vendo agora. Mudança climática é um fato cientificamente comprovado, que existe um padrão de mudança. Costumo dizer que o termômetro não tem partido, entendeu? E o termômetro sobe todo ano. O que é muito importante? Que os produtores saibam que isso está acontecendo, que eles estejam preparados para fazer essa adaptação e que as políticas públicas estejam orientando quais são as regiões mais sensíveis. Um estudo feito por pesquisadores da Alemanha mostra que as mudanças climáticas podem aumentar o preço dos alimentos em mais de 3% ao ano. Em diferentes partes do mundo, geadas, inundações e ondas de calor já afetam a produção de batatas, tomate, arroz, milho e outros alimentos essenciais. Os climas mais extremos, muito sol, muita chuva, calor, frio e intensos, têm impacto direto na produção dos alimentos, principalmente naqueles que são mais sensíveis, como as frutas e as verduras. O produtor acaba tendo que usar mais agrotóxicos e até o sabor muda. Por outro lado, alguns alimentos, como a cana, podem até se beneficiar do aquecimento, ou melhor, do gás carbônico que influencia na mudança do clima. Isso porque essa substância na atmosfera é energia para a planta. Então, esse tipo de alimento pode até produzir mais. De um lado, a gente tem gente falando que a mudança climática não existe, que é uma narrativa, e de outro tem gente falando que a mudança climática vai acabar com a produção agrícola, como vai acabar com tudo. Nenhuma das duas é verdadeira, que a gente vai precisar se adaptar, que vai levar a perdas de produtividade em algumas regiões, mas vai levar a ganhos em outras. Mas o eventual benefício é para o grande produtor, mais bem equipado e com maior capacidade em se adaptar às adversidades. E isso ainda provocará o aumento dos custos de produção. Para o pequeno e médio agricultor, como o seu Ivo, do interior paulista, os eventos climáticos extremos já trazem prejuízos e dificuldades. A gente se preocupava menos com as plantações, perdia menos, a gente plantava de acordo com as estações do ano. E por isso a gente, plantando de acordo com as estações do ano, nós plantava as plantas que era de verão, de inverno, de primavera e daí por diante. Então não dava perca. Olha, para se ter uma ideia, a última chuva que deu, isso eu tinha marcado em caderno. A última chuva que deu contínua de 8 dias seguidos foi dia 6 de agosto de 2004. Dificuldades que são sentidas por nós, que queremos uma comida de qualidade. As verduras eram mais bonitas, era mais fácil de encontrar, sabe? De trabalhar com elas. Hoje em dia está mais difícil por causa da chuva, a mercadoria às vezes vem feia. É difícil, né, pra gente trabalhar. Um efeito que também sentimos do bolso. Um absurdo, daqui o dia ninguém come mais nada. Tão caro que tá. Laranja, 12 contos, 7 contos. O Santiago é pesquisador da Embrapa, uma empresa que vem promovendo ao longo dos anos uma revolução na agricultura do Brasil. Segundo ele, a nova realidade climática demandará mais estudos e mais investimentos. Cada vez mais, né, a gente vai ter que trazer soluções, né, para a gente poder mecanismo de estabilizar a nossa produção, tá? De novo, assim, pela dimensão do país, né? Então você vai ter problemas extremamente diversos, tá? Não existe uma questão, uma solução. Tem que existir um plano nacional de adaptação. A questão, por exemplo, de hortaliças, né? Também uso de irrigação, cultivos protegidos. Então existe, na verdade, uma gama de soluções, né? Que estão disponíveis, né? E o governo federal, os governos estaduais, eles têm que apoiar o produtor, manter um patamar de pesquisa agropecuária, né? No Brasil como um todo, a Embrapa, as universidades, é extremamente importante, porque muitas vezes algo que você não está preparado para usar hoje pode ser a solução do amanhã. Recentemente, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que já tem áreas de deserto se espalhando pelo Brasil. Será que nós, um dos maiores países produtores de alimentos do mundo, estamos correndo riscos diante do aquecimento global? A produção agrícola brasileira não vai parar por causa da mudança climática. A gente já tem no campo, mesmo sem perceber, tecnologias que são desenvolvidas no novo clima.
O aquecimento global já é uma realidade, já está impactando a vida de milhões e milhões de pessoas, já está trazendo prejuízos socioeconômicos muito grandes nas áreas urbanas, nas áreas rurais, na agricultura brasileira. Não há dúvida nenhuma que o clima sempre mudou significativamente ao longo dos últimos milhões de anos, mas a gente não estava presente nesta mudança. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Já quarta-feira, semana voou, né? Como é que fica para essa quinta-feira? Vamos lá, boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, a chuva dá uma trégua e desta vez por causa de um bloqueio atmosférico que impede a entrada de umidade em todo o centro-sul do país. Por isso, não tem previsão de chuva no Paraná, em Santa Catarina e nem no Rio Grande do Sul. Até o dia 14, sexta-feira da próxima semana, as temperaturas podem ficar 5 graus acima do esperado para essa época do ano, em toda essa área em vermelho aqui do mapa, e 3 graus para essa área em laranja. Só que não dá para configurar ainda uma nova onda de calor. Em São Paulo, as manhãs continuam geladas, mas à tarde o sol aparece e o tempo fica abafado. Olha, a máxima de 24 graus amanhã, 25 graus na sexta-feira e 26 graus no sábado. No Rio de Janeiro também esquenta, não tem previsão de chuva e a máxima pode chegar aos 29 graus amanhã. Belo Horizonte com 28 e Vitória, no Espírito Santo, 24 graus. No Nordeste e também na região Norte não muda muita coisa, ainda tem previsão de chuva nessa área que a gente vê mais escura aqui do mapa. No Centro-Oeste, dia quente, abafado, sem previsão de chuva e com as máximas na casa dos 35 graus em Cuiabá. Falando em calor, um relatório europeu divulgado recentemente revelou que o mundo ficou no 12º mês consecutivo com calor acima da média. Olha, a temperatura global pode ficar em 1,5 graus, que é o limite aí para as mudanças climáticas. Isso é bem perigoso, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Precisamos ficar atentos, né? Muito antes do final do século e a meta estabelecida pelo Acordo de Paris, que dificilmente será cumprida. Obrigada, Igor. Imagina. Enquanto 32 milhões de pessoas sofrem com a ausência de água tratada no Brasil, a quantidade desperdiçada no país abasteceria 54 milhões de brasileiros. Vazamentos, erros de medição e consumo não autorizados resultam na perda de quase 40% da água que foi distribuída nos domicílios brasileiros em 2022. Quase 7 bilhões de metros cúbicos desperdiçados, o equivalente a mais de 7 mil piscinas olímpicas de água tratada por dia. O índice caiu pela primeira vez desde 2015. Em 2021, o país atingiu o maior nível de perda, 20,25%. O estudo Perdas de Água 2024, Desafios na Eficiência do Saneamento Básico do Brasil, analisa dados das 27 unidades da federação e dos 100 municípios mais populosos do país. O volume desperdiçado poderia abastecer o equivalente a toda a população da região Nordeste, toda a população do Rio Grande do Sul por mais de 5 anos ou ainda brasileiros que vivem em favelas por mais de 3 anos. Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo foram os que menos desperdiçaram água. Sergipe, Roraima, Rondônia, Acre e Amapá registraram as maiores perdas. Os pesquisadores avaliam que reduzir esses índices significa aumentar a disponibilidade de recursos hídricos em uma época em que os efeitos climáticos impactam o acesso à água potável. Políticas públicas, projetos e novas tecnologias podem resultar em uma economia de 40,9 bilhões de reais se o desperdício for reduzido para 15% em 10 anos. O Conselho Nacional do Ministério Público realizou um estudo inédito sobre consciência vacinal no Brasil, em conjunto com a Universidade Santo Amaro. A iniciativa surgiu a partir da preocupação da Comissão da Saúde com os baixos índices de vacinação no país. Em 2021, o Brasil alcançou a menor cobertura vacinal em 20 anos. A média nacional ficou em 52%. Entre 2001 e 2015, o índice sempre se manteve acima dos 70%.
De acordo com o levantamento do Conselho Nacional, 72% dizem confiar nas vacinas em geral. Mais da metade afirma que elas são muito seguras e muito eficazes na prevenção de doenças. 64% dos entrevistados classificam como alto o nível de benefício dos imunizantes. 74% concordam com a obrigatoriedade da vacinação para pais e responsáveis. 21% avaliam como alto o risco de reações das vacinas e 27% afirmam já ter sentido medo de se vacinar ou de levar uma criança ou adolescente para se vacinar. 3.000 pessoas de todas as regiões do país responderam o questionário. Sejam os municípios, sejam os governos estaduais, seja a União, que agora eles têm elementos para melhorar a comunicação com a sociedade, para que a gente possa fazer os índices de cobertura vacinal aumentarem. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aderiu no começo desse ano ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da vacinação. Desde o lançamento, em 2022, mais de 170 instituições públicas e privadas, além de governos de 18 estados brasileiros, já aderiram ao projeto. O Ministério Público de São Paulo denunciou 10 diretores da Prevent Senior por homicídio culposo envolvendo 7 mortes de pacientes que teriam sido decorrentes de tratamentos sem eficácia com o kit Covid feito durante a pandemia. Segundo o MP, um médico também foi denunciado por homicídio culposo e 13 funcionários da empresa foram denunciados pelo crime de perigo, porque pessoas teriam sido colocadas em risco por causa do tratamento. Autoridades da saúde reforçam o alerta para a importância do esquema vacinal completo contra a Covid-19. A doença matou mais que a dengue nos últimos meses. Em Belo Horizonte, a prefeitura reforçou as equipes das unidades de saúde e abriu novos leitos hospitalares. A maior epidemia de dengue da história levou a população a reforçar os cuidados contra a doença nos últimos meses. O país registrou uma explosão de casos. Mesmo assim, na comparação com a Covid, o número de mortes foi menor, 3.254 contra mais de 3.500 óbitos da infecção provocada pelo novo coronavírus. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul tiveram os maiores índices. A maioria dos casos de dengue, é benigno demais, né? A pessoa vai ter um mal-estar, depois ela melhora. Algumas poucas pessoas vão para o grupo C e D, que complica. O Covid tende a ser pior a longo prazo. Aqui em Belo Horizonte, a mortalidade da Covid é 40% maior. Desde janeiro, 76 pessoas perderam a vida por complicações da doença. A epidemia de dengue registrou 54 óbitos. Com a chegada do tempo frio e seco, a tendência é de aumento das doenças respiratórias. A Prefeitura da capital mineira montou um plano de enfrentamento com teleconsultas e abertura de 70 leitos hospitalares. Para reforçar as equipes das unidades de saúde, mais de 200 profissionais foram contratados. O Covid continua, a pandemia não acabou. O que acabou foi o decreto da Organização Mundial de Saúde de emergência em saúde. A melhor prevenção é a vacina. Para a faixa etária de 6 meses a 5 anos, são necessárias 2 aplicações do imunizante contra a Covid. Já a dose de reforço anual é indicada para grupos prioritários acima de 5 anos de idade, com intervalo mínimo de 3 meses. Idosos com mais de 60 anos devem ser imunizados com 2 doses anuais de 6 em 6 meses. Eu comparo a vacinação incompleta a gente trancar a porta da casa, mas deixar a janela aberta. Tem uma proteção, alguma proteção, mas não completa, como se a gente tivesse blindado. De acordo com o Ministério da Saúde, 12 milhões e meio de doses atualizadas têm sido aplicadas em todo o país. Tomei da gripe, Covid, todas as doses, inclusive hoje tomei a 5ª da Covid. Continua sendo uma ameaça, né? E a gente precisa ter essa consciência. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho para discutir a proposta de regulamentação das redes sociais. 20 deputados terão até 180 dias para concluir a análise do projeto das fake news. Neste período, eles devem realizar audiências públicas, reuniões com órgãos e entidades da sociedade civil, profissionais e autoridades no estudo da regulamentação da atividade virtual. O Senado aprovou há pouco o programa Mover de incentivo para carros sustentáveis.
O texto foi aprovado com a retomada de um destaque da cobrança de 20% sobre as compras online internacionais de até $50. Quem tem mais informações é o repórter Marcos Amoroso, direto de Brasília. Boa noite para você, Amoroso. Olá, boa noite a vocês, a quem nos acompanha de casa também. Augusto, foi o seguinte, para que a taxação das blusinhas voltasse ao projeto de lei do Mover, o governo propôs um destaque, que é uma alteração do texto votada separadamente. Esse destaque trouxe de volta a taxação dos 20%, que ontem o relator Rodrigo Cunha, o senador aqui, tinha retirado do texto base. Com essa votação desse destaque, ela foi feita de forma simbólica, ou seja, não houve registro dos votos. Isso foi fruto de um acordo feito pela base do governo com a maior parte dos senadores para dar mais celeridade, para acelerar essa votação. E por que a gente fala que isso acelera o voto? Porque quando o senador vota de maneira simbólica, não há registro individual do voto. Ou seja, esse senador não deixa digital dele ali na criação de um novo imposto, que é uma coisa que está sendo tratada de uma maneira muito impopular. Apesar desse acordo para poder votar de forma simbólica, 13 senadores optaram, bateram o pé e quiseram registrar que não eram favoráveis à criação desse novo imposto. Ainda que o projeto do Mover tenha trazido de volta a taxação das blusinhas, ele ainda precisa passar lá pela Câmara, porque houve outras alterações aqui no Senado que precisam do crivo dos deputados, né? Assim que o texto for aprovado lá na Câmara, ele passa pela sanção presidencial e aí só depois dessa sanção presidencial é que as comprinhas vão ser realmente taxadas com esses 20% de imposto federal. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Amoroso. É melhor correr que ainda dá tempo, né, de escapar da taxação. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou a permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro por mais 3 meses. A ação, que começou em outubro por causa da escalada da violência, já foi renovada outras 3 vezes a pedido do governador Cláudio Castro. Os agentes permanecem no estado até o dia 3 de setembro. A defesa do ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, preso por envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, pediu a suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para julgar o caso. De acordo com os advogados, Dino deve ser impedido de decidir sobre o assunto, porque quando era ministro da Justiça, deu a ordem para a instauração do inquérito das mortes na Polícia Federal. O Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo contra o deputado federal André Janones, acusado de praticar a chamada rachadinha em seu gabinete. Houve confusão e empurra-empurra durante a sessão. André Janones, do Avante de Minas Gerais, foi gravado pedindo contribuição dos funcionários do gabinete para pagar as dívidas de campanha. O PL apresentou a denúncia por prática de rachadinha, que envolve desvio de recursos públicos. No relatório, o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, recomendou o arquivamento do caso, porque a reunião teria ocorrido antes de Janones assumir o mandato. Por 12 votos a 5, a maioria do Conselho seguiu o voto do relator. Durante a votação, houve bate-boca e empurra-empurra entre os deputados. A Polícia Legislativa teve de intervir e a sessão foi encerrada. Na saída do plenário, mais confusão. Nos corredores da Câmara, Janones e o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas, quase trocaram tapas. Mais um caso de violência policial foi registrado em São Paulo. Desta vez, um PM foi flagrado agredindo um vendedor de pipocas. O caso aconteceu no Tatuapé, na zona leste da capital paulista. O agente aplica um mata-leão num pipoqueiro de 42 anos. No estado, o golpe é proibido em abordagens policiais desde 2020. Logo depois, o PM joga spray de pimenta em quem tentava gravar a cena. Moradores pedem para o policial parar. Neste outro trecho, o policial pressiona o pipoqueiro com o joelho.
Em nota, a ouvidoria da Polícia de São Paulo afirmou que abriu um procedimento e que encaminhou o vídeo à Corregedoria da PM. Pediu ainda uma apuração rigorosa. Já a Secretaria de Segurança Pública disse que o pipoqueiro não tinha licença para trabalhar como ambulante. Disse ainda que ele apresentou resistência e desobediência, mas reiterou que o caso é investigado pela Polícia Militar. Os vídeos recebidos e as imagens das câmeras corporais serão analisados. Foi presa a psicóloga suspeita de matar o namorado com um brigadeirão envenenado no Rio de Janeiro. A polícia acredita que a mulher, que se apresenta como cigana, seja a mentora e a mandante do crime. Júlia Pimenta foi transferida na manhã de hoje para um presídio. A psicóloga de 29 anos, suspeita de matar o namorado Luiz Marcelo Orman com um brigadeirão envenenado, se entregou à polícia na noite de ontem, acompanhada da advogada. Ela estava foragida há uma semana. Infelizmente, um caso muito triste o que aconteceu. Meus sentimentos à família, mas tudo vai se resolver da melhor forma possível e a Júlia está disposta a colaborar. Na delegacia, Júlia permaneceu em silêncio. A polícia agora quer esclarecer qual a influência que Suiane Brechac tinha sobre ela. As investigações apontam Suiane como mandante e mentora intelectual do crime. Suiane também está presa. Ela se apresenta como cigana e diz que prestava serviços espirituais para Júlia. Podemos afirmar com segurança que a Suiane tinha uma influência muito grande sobre Júlia, E foi nesse cenário que Suiane, sabedora do que Júlia estava fazendo, teria inclusive instruído, pelo menos há notícias de que Suiane teria inclusive instruído a Júlia a ministrar o medicamento e a própria Suiane teria procurado informações sobre a aquisição de tal medicamento também. Ontem à noite, a polícia ouviu a mãe e o padrasto de Júlia. A mãe e o padrasto disseram o seguinte: quando chegaram na casa da Júlia em Campo Grande, encontraram a Júlia muito abalada. E a Júlia disse para eles que realmente, olha, estraguei minha vida, eu fiz algo muito grave. Conforme a mãe nos falou e consta do termo dela, a Júlia não teria esclarecido exatamente o que teria feito. Por estar sendo obrigada, porque tinha medo que acontecesse alguma coisa com a mãe. A polícia investiga se Júlia colocou um medicamento à base de morfina no brigadeirão que serviu ao namorado. Um funcionário da farmácia onde ela comprou o remédio com receita já foi ouvido. Também prestaram depoimento o atual namorado de Suiane e o ex-marido dela, além de um homem que se apresentou como atual namorado de Júlia. Também no Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte de um menino de 4 anos encontrado em uma piscina na zona oeste da cidade. O laudo do IML aponta asfixia mecânica em razão de um afogamento. O corpo de Kaique Gabriel Lima da Silva, de 4 anos, foi encontrado de madrugada na piscina de uma casa de festas na comunidade do Rolas, na zona oeste do Rio. Depois de fazer o reconhecimento, o pai do menino deixou o local desesperado. Kaique era filho de pais separados. Ele estava desaparecido desde a noite de segunda-feira, quando esteve na casa com a mãe em uma comemoração. Na delegacia, ela contou que o menino saiu para brincar com outras crianças e não voltou, e que ela só deu falta do filho na tarde de ontem. Meu filho estava brincando na piscina, gente. Ele saiu da piscina, deitou no meu colinho, eu abracei ele, falei, Kaique, sai dessa piscina de água gelada. Ele falou, só mais um pouquinho, mamãe. A gente estava lá comemorando o final da festa. Mas o meu filho tinha ido para casa de alguém na minha concepção. A polícia fez uma perícia no local e está ouvindo testemunhas para descobrir o que aconteceu com Kaique. Os pais do menino contaram que depois do desaparecimento fizeram buscas e que a piscina chegou a ser esvaziada e limpa. Eu deduzo que alguém fez a maldade com meu filho, foi procurado. Não tinha nenhum vestígio de Kaique dentro do salão. Procuraram na piscina, procuraram dentro do salão todo por 3 vezes. E logo depois, quando teve essa repercussão lá para as 2h da manhã, que a rua praticamente fica um pouco mais vazia, ele apareceu lá na piscina. Isso foi um assassinato. Mataram a criança, mataram o meu neto. Covardia, fizeram covardia com a criança. Não há vestígios ali de que alguém tenha impingido nenhum tipo de violência a essa pessoa. Pelo menos não existem vestígios nesse sentido.
A gente está apurando aí as circunstâncias desse afogamento, né? Se eventual negligência, tanto dos familiares como do próprio responsável pelo salão de festas, né? Estamos de volta agora com o esporte. Olha, a Polícia Civil de São Paulo notificou o Corinthians sobre o suposto caso de lavagem de dinheiro envolvendo um acordo de patrocínio do clube. Carol Niquirito já está conosco. Boa noite, Carol. Boa e aí, noite. o Timão já se pronunciou sobre o caso? Não se pronunciou. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, não está nem no Brasil, a gente está na Europa, hein? Boa noite para você que está ligado aqui no Rede TV News nesta terça-feira. E conforme Augusto falou, o Corinthians foi notificado sim pela Polícia Civil. Essa notificação foi endereçada ao presidente do clube, Augusto Melo, que não está no Brasil, está na Europa, com questionamentos aí sobre casos de supostos laranjas que estariam envolvidos aí na intermediação de uma negociação de um contrato com uma casa de apostas que agora, nesse atual momento, essa casa de apostas é o patrocinador master do clube, que já está falando até de rescisão de contrato. Veja mais detalhes agora para entender melhor. O caso vem sendo conduzido pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania e está sendo investigado pela delegacia responsável por casos de lavagem de dinheiro. A apuração ainda está em fase preliminar, com recolhimento de documentos e depoimentos. O assunto veio à tona após uma publicação feita pelo colunista Juca Kfouri do portal UOL. A denúncia afirma que uma empresa que intermediou o contrato entre o Corinthians e um patrocínio master com uma casa de apostas teria repassado parte do valor da comissão para uma outra organização. A quantia seria em torno de 2 parcelas de R$700 mil. Essa organização estaria no nome de uma mulher da cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo, que nem saberia da existência do caso. Ela será notificada pela Polícia Civil juntamente com o sócio da organização intermediadora. No dia 27 de maio, a empresa de apostas já havia enviado uma notificação extrajudicial ao Corinthians sobre a suposta lavagem de dinheiro no acordo do clube com a organização. Ela citou a possibilidade de encerrar a parceria e deu 10 dias para o time alvinegro explicar o imbróglio. Na época, o Corinthians se posicionou em nota, afirmando que todas as negociações de patrocínios se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas e que o clube, no entanto, se isentou de responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, está na Europa desde o fim de semana e tem previsão de retornar ao Brasil nesta quinta-feira. Em janeiro deste ano, ele anunciou o acordo do maior patrocínio master da história do futebol brasileiro com a Casa de Apostas. A parceria foi firmada até o fim de 2026 em um valor de R$370 milhões. Em Brasília, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi ouvida na CPI da manipulação de resultados no futebol brasileiro. Veja como foi. A mandatária palmeirense voltou a rebater John Textor, dono da SAF do Botafogo. Se ele não comprovar absolutamente nada, porque até agora, objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma. Eu desconheço, eu não vi. Sabe, eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro. Textor foi a primeira pessoa ouvida na CPI. O americano afirma ter indícios de manipulação no futebol brasileiro nos anos de 2022 e 2023. Então eu não posso deixar um estrangeiro vir aqui para o Brasil e porque perdeu um título por incapacidade deles. Porque é com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro. No início da sessão, o presidente da comissão, o senador Jorge Cajuru, fez um comentário machista sobre a presença de Margarete Busetti. A nossa querida Margarete Busetti, que gosta de futebol, representando as mulheres, ela que gosta de futebol, né? Porque normalmente a mulher vai no estádio e pergunta quem é a bola. Não é o seu caso. Senador. Já foi assim, senador. Cajuru, hoje tem presidente de clube, mulher. E eu vou falar isso logo na frente de quem? Cajuru, cala a boca, Cajuru. É isso aí, gente. Por hoje é só. Obrigada, boa noite. Carol Nequirito, obrigado pela sua participação. Obrigada. Boa noite. Boa noite.
Com alta de 0,23%, o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,29. É o maior patamar desde janeiro de 2023, quando a moeda americana chegou aos R$ 5,35. Já o índice Bovespa, a bolsa, recuou 0,32% e chegou a 121.407 pontos. A influencer e esteticista Natália Becker prestou depoimento depois da morte de um paciente durante um procedimento estético de peeling em São Paulo. Ao vivo, o repórter Felipe Brosco traz as informações para a gente, ele que está lá em frente à delegacia que investiga o caso. Boa noite para você, Felipe. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda, e a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está aqui em frente a esta delegacia onde Natália Becker chegou no comecinho da tarde e após um depoimento que durou cerca de 2 horas, ela fez um breve pronunciamento à imprensa, onde disse que está bastante abalada com o que aconteceu, disse que não estava foragida e que, inclusive, precisou de atendimento médico depois do ocorrido. Já a advogada dela, Tatiane Forte, disse que acha pouco provável que a vítima, Henrique Chagas, tenha morrido em decorrência do uso da substância fenol, substância que, segundo a advogada, pode ser encontrada livremente na internet, pode ser comprada por qualquer pessoa. Ela disse ainda que Natália fez cursos livres pela internet que a capacitaram a usar essa substância, o fenol. Bom, o delegado que cuida do caso, o Eduardo Ferreira, ele disse que Natália foi indiciada por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, mas que agora é necessário aguardar o resultado dos exames toxicológicos e também da biópsia da vítima para, de fato, saber qual foi a causa da morte. Bom, vamos ouvir um trechinho, então, do que disse tanto Natália quanto a advogada dela e também o delegado. Estava sendo muito difícil esses dias para mim, estava passando muita coisa. Eu também estou muito triste pelo que ocorreu, jamais quis prejudicar ninguém. Sinto muito pela família dele também. E tá muito difícil. Acabou com a minha vida isso também. É uma clínica de estética simples, está com toda a documentação regulamentada, não tem nada de errado, então a gente precisa esperar o laudo para entender se o paciente tinha algum outro problema. Essa lei que estabelece o que é ato médico, ela deixa claro que ato médico é todo procedimento que ocorre em invasão, procedimento invasivo. E ao que parece, tudo indica e que a gente pôde ver, que houve sim uma invasão, uma penetração da substância na vítima e que ocasionou a sua morte. Tudo indica que foi por conta do procedimento, mesmo porque foi durante a aplicação do procedimento, mas a confirmação efetiva e documental disso será, obviamente, com a chegada dos laudos periciais do IML e do IC. Começou hoje em São Paulo a sabatina pré-candidatos à Prefeitura da capital paulista. O evento foi organizado pela Reag Investimentos e pelo canal My News. O primeiro sabatinado foi o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes, do MDB. Nunes falou sobre alguns projetos voltados para o clima na capital, como o investimento de 5 bilhões de reais no processo de substituição da frota de ônibus a diesel por elétricos e a expansão da área verde. Eu fiz um decreto que estou desapropriando 11% do território da cidade para passar a ter 26% do seu território com área de mata preservada para sempre. O prefeito afirmou que até o final do ano, 20 mil câmeras com reconhecimento facial serão instaladas na cidade. Disse também que ainda não tem um vice-prefeito definido e não dispensou a possibilidade de ser alguém indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, lógico, o desejo dele é legítimo de querer ter alguém que ele acredita, que ele confia, que ele vê no trabalho um trabalho positivo. A Embaixada de Taiwan entregou uma doação de cestas básicas e dinheiro ao governo brasileiro para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O repórter Igor Damasceno está em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e traz agora mais detalhes sobre essa ajuda que chega direto da Ásia.
Olá pessoal, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, os caminhões com as doações da Embaixada de Taiwan saíram hoje à tarde de Brasília com destino a Porto Alegre. A expectativa é que cheguem aqui no Rio Grande do Sul até o fim desta semana. São pelo menos 3.500 cestas básicas que foram entregues pela Embaixada de Taiwan para reforçar a alimentação dos gaúchos afetados pela tragédia climática. Além disso, a embaixada também doou uma quantia em dinheiro. Pelo menos R$1 milhão vão reforçar a compra de fogões, colchões, camas, alguns objetos que foram perdidos pelos gaúchos no mês passado durante a inundação. Aqui no Rio Grande do Sul aumentou a preocupação com uma eventual crise sanitária. Isso porque, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, pelo menos 13 pessoas morreram em função da leptospirose e outras 7 mortes também estão em investigação. Uma outra preocupação a respeito do aumento da leptospirose e também da crise sanitária é o lixo que tomou conta da região metropolitana de Porto Alegre. Por isso, as prefeituras têm feito mutirões para retirar esses lixos. Em Canoas, são pelo menos 45 dias para tirar tudo da rua. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. O Márcio lembra com tristeza do último aniversário da madrasta. Jane Lúcia Gonzalez, de 64 anos, é uma das vítimas das enchentes em Canoas. Ela morreu afogada tentando salvar os cachorros da família. Difícil, cara. A gente tinha esperança de encontrar ela, né? Só que a cada dia que foi passando, a gente foi perdendo esperança. Aos poucos, foi diminuindo, até que veio a notícia que encontraram o corpo dela, com os bichinhos dela. A Jane era casada com o pai do Márcio há 20 anos e era querida por todos. Então a gente está procurando ser forte para dar um apoio para ele. Se um desmoronar perto dele, ele desmorona junto. Em Canoas, pelo menos 7 bairros ficaram debaixo d'água. 80 mil pessoas foram afetadas e, até o momento, a prefeitura contabilizou 32 mortes. 6.700 moradores continuam em abrigos. Nas ruas, só resta o lixo. O prefeito teme uma crise sanitária. Vamos mobilizar também prefeituras, outros organismos públicos para que nos ajude nesse grande mutirão para retirar no menor prazo possível, né, para a gente poder não ter apenas uma crise humanitária, uma crise, né, resultado dessa mudança climática, mas o risco de uma crise sanitária. Porque na medida que você tem entulhos, você tem lixo, você pode, né, ter novos problemas. Segundo a Prefeitura de Canoas, pelo menos 120 caminhões estão em funcionamento na operação de limpeza da cidade. Só que o aterro sanitário mais próximo fica em Gravataí, a cerca de 30 quilômetros. Para agilizar o serviço, a Prefeitura improvisou um aterro bem na entrada da cidade. Em 15 dias de operação, o espaço ficou pequeno e se tornou uma montanha de lixo. São móveis, eletrodomésticos, pertences adquiridos após anos de trabalho. Memórias afetivas que, destruídas pela água, hoje são descartadas no aterro. Em Canoas, cada pessoa que paramos na rua tem uma história triste para contar. Quando a gente saiu, a água já estava no tornozelo. A gente conseguiu sair um pouquinho antes até de encher tudo. Depois a gente ficou vendo só as imagens, né? O pessoal passando de barco aqui, a casa tomada pela água até o teto. É incrível que a gente batalha um ano todo para ter umas cortinas dentro de casa. Aí depois de minutos, segundos, se perde tudo. De noite, quando eu saio daqui, eu saio olhando para trás, eu olho, dou uma olhadinha e a tristeza bate, porque a gente sabe que... Como é que era o bairro da gente, bom dia vizinhos, aquela coisa, eu moro aqui há 30 anos. O seu Joacir é aposentado, tinha 2 casas alugadas, que também foram destruídas. Ele usava o carro para buscar e levar aparelhos eletrônicos que consertava, era um complemento da renda. Na enchente, o motor do carro quebrou e ele não sabe como vai pagar as prestações do veículo. Que o carro ficou debaixo d'água, não tem seguro, não tem nada, está perdido total. E... eu vou tentar ver se consigo recuperar ele. Então essa é a minha situação agora no momento. O governador do Rio Grande do Sul esteve pela primeira vez em Brasília desde a tragédia climática que atingiu o estado. Eduardo Leite pediu ajuda ao governo federal e ao Congresso Nacional.
À tarde, o governador do Rio Grande do Sul conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com líderes partidários. Ele espera que o Congresso encontre uma saída, assim como fez na pandemia, para evitar demissões no Estado. Na pandemia, o governo suportou ali parte dos custos das folhas de empresas, né, dos salários de trabalhadores da iniciativa privada, para evitar demissões. A gente precisa disso também agora no Rio Grande do Sul. O evento climático já completou um mês. As empresas estão diante da iminência do pagamento, da data limite para o pagamento dos salários. Se não houver uma medida rapidamente endereçada para a manutenção de emprego e renda, nós tememos estar diante da possibilidade de muitas demissões. Eduardo Leite também alertou para a necessidade imediata de recompor as receitas do Rio Grande do Sul. A estimativa é que a queda de arrecadação fique entre 6 e 10 bilhões de reais. Nós defendemos que se institucionalize isso para que, em situação de calamidade reconhecida pelo Congresso Nacional, sejam viabilizados programas de manutenção de emprego e renda e de recomposição de receitas, porque, infelizmente, a gente poderá estar diante de outras situações ali na frente e o ente federativo que tem capacidade de suportar momentos críticos como esse é a União. Pela manhã, o governador participou do evento do Dia do Meio Ambiente no Palácio do Planalto. Ele não conseguiu falar a sós com Lula, mas afirmou que entregou a demanda ao presidente. O Superior Tribunal de Justiça determinou que Ricardo Falco, amigo de Robinho, também cumpra pena por estupro no Brasil. Assim como o ex-jogador, Falco foi condenado na Itália a 9 anos de prisão por participar do estupro coletivo de uma jovem albanesa em 2013. Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã a partir das 7h15 da noite. Até lá. Boa noite para você. Até amanhã.